Olá, está entrando no ar o Conexão Brasília, o programa que trata de assuntos do interesse do Congresso Nacional e do campo. Conversa comigo hoje o deputado doutor Leonardo. Nós vamos falar sobre o projeto de lei 1792 de 2019. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão Brasília. Anderson, eu que agradeço, saudar todos os nossos telespectadores. É uma honra, um prazer estar aqui no Conexão Brasília para a gente falar dessa importante lei que vai favorecer a 11 estados brasileiros, mais de 25 mil propriedades, ou seja, uma lei que vai abranger quase todo o Brasil, porque a fronteira tem a fronteira terrestre e a marítima, principalmente essa questão já antiga, desde o Império, que é a fronteira terrestre, que é a fronteira oeste do país. Vamos lá, deputado, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse para a gente, com detalhes, do que se trata esse projeto de lei. Então, a Lei 1792 de 2019, ela visa, nós fazemos uma correção que começou lá no Império. Em 1850, o imperador incentivou os brasileiros e as brasileiras a ocuparem as terras a oeste do Brasil para garantir as fronteiras brasileiras, uma questão de segurança nacional. E acabou o Império, a gente sabe, né? Veio a República, e de lá para cá, essa questão que se chama de faixa de fronteira, essa região que foi ocupada pelos brasileiros, sofreram diversas legislações durante esse período, que foi fazendo uma confusão jurídica entre os legisladores, que o ideal seria a primeira Constituição republicana, mas houve alterações, e de lá para cá, essas terras nunca foram ratificadas para aquelas pessoas que foram lá, que foram morar, defender, foram de boa fé para defender o Brasil. De lá para cá, diversas legislações, e as pessoas não conseguiram ratificar a sua terra, ter a sua certidão definitiva. Isso trazia uma insegurança jurídica. Eu que moro na fronteira, eu moro em Cáceres, no Mato Grosso, mas era um problema que vinha do Rio Grande do Sul até o norte do país. Como eu falei, mais de 25 mil propriedades. E foi pensando nisso que a gente fez esse projeto, para prorrogar o prazo, porque esse prazo vem sendo dilatado há muito tempo, dilatado há muito tempo, e era para em 2019 ter sido solucionado. E além de eu colocar um período maior para requisitar os documentos necessários, nós colocamos lá um instrumento que definitivamente vai acabar com esse problema, dando prazo para que os órgãos governamentais apresentem o que foi necessário de documentos. Se não, aquela pessoa já pode ir no seu cartório e fazer sua ratificação da sua propriedade ex officio. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as alterações propostas pelo projeto de lei, como que é e como que ficaria com o projeto de lei aprovado, sancionado pela Presidência da República. Isso. Primeiro, é um importante projeto que trata, então, dos registros de imóveis rurais, né? Da ratificação. Essas terras que eram terras, como eu falei, devolutas do Estado, da Federação, isso, aquelas 6 Marias lá no Império, que foram alienados, foram concedidos a particulares ou meio de títulos, né, que tinha as propriedades, título de propriedade. Essas terras, a gente sabe que são terras públicas, que foram destinados a essa ocupação lá no Império, para que a gente fizesse essa segurança da fronteira brasileira. Então, virou um patrimônio particular. Então, aí a gente via essas alterações, e essas pessoas que dizia-se na legislação que pequenas propriedades de terra, e aí depende de cada estado, que as unidades fiscais, né, poderia fazer a ratificação do registro em cartório das suas propriedades, mas não foi isso que aconteceu. Porque a gente vinha, a dificuldade de conseguir a documentação necessária, cito a planta do imóvel, cadeia dominial, imagina aquelas 6 Marias lá do Império, que tinha, para você saber por quem que ela passou, por filho, por neto, por bisneto, para você fazer. E essa dificuldade com cartórios, né, a gente conseguir descrever essa cadeia dominial era muito difícil, essa sucessória de todas as gerações. Então, essa exigência, inclusive, era feita para as pequenas propriedades. Se ele tinha 2 pequenas propriedades, o pequeno produtor também tinha que apresentar esse documento. Então, perceba que não é fácil, né, para o imóvel rural. E a gente tinha uma estimativa que os cartórios movimentariam 10 milhões de certidões só para tratar desse tema, da sucessão dominial. Então, você imagina a confusão que gerou Faracá e outras necessários. Chegou na década de 70, o governo falou assim, olha, vamos resolver isso, né? Vamos fazer, o INCRA vai ser responsável aqui, não para as grandes propriedades, mas para as pequenas propriedades, vão aqui resolver, vai ter que tratar desse tema. E o INCRA de lá para cá sempre falou o seguinte, olha, a gente não tem gente suficiente, a gente não tem tecnologia, a gente não consegue resolver esse problema.
e segurava esse proprietário que queria ter seu imóvel registrado, para investir, para plantar mais, para pegar um financiamento, para gerar emprego e renda. O que a gente falou? Olha, 2019 acabou esse prazo. Em 2019 mesmo eu apresentei esse projeto. Veja o vácuo jurídico que esse proprietário ficou. Essas terras voltaram para a União. Teoricamente, é porque não houve uma sequência, porque nós aprovamos esse projeto, veio pandemia, então a gente deu sequência. Mas em 2019, outubro de 2019, todas essas terras que não estão ratificadas voltaram para a União. Graças a Deus, fizemos um esforço muito grande, junto à FPA, parlamentares, senadores, aprovamos esse projeto, ampliando o prazo para 2025 e colocando esse instrumento para resolver de vez, de 180 a 360 dias, resolver essa questão dos órgãos federais dizer que não tem capacidade para emitir os documentos necessários. Ótimo, doutor Leonardo, eu peço que o senhor continue com a gente, que na sequência nós vamos continuar falando sobre esse projeto de lei que trata aí do assunto das faixas dos terrenos que ficam localizados em faixas de fronteira. O Conexão Brasília volta em instantes. Estamos de volta com Conexão Brasília. Hoje eu recebo o doutor Leonardo, deputado federal. A gente está falando sobre o projeto de lei 1792 de 2019. Doutor Leonardo, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Como que o projeto de lei vai beneficiar os produtores rurais que possuem propriedades na faixa de fronteira? Então, a gente vai poder descomplicar essa coisa que é tão difícil, você conseguir o cartório e fazer sua certidão, a ratificação da sua propriedade em faixa de fronteira. Faixa de fronteira são 150 quilômetros que se estende além da linha de fronteira. Só para vocês terem ideia, que a gente tinha há 2 anos atrás, mais de 54 mil pedidos de ratificação de títulos fundiários pendentes no INCRA. Olha só, quanto tempo nós estamos falando isso? Desde a década de 70 tratando. Como eu falei, a gente tinha aí essas questões dos cartórios, mais de 10 milhões de certidões teriam que ser feitas. Impossível. Nós pegamos, dilamos o prazo para aquele que tem mais de 15 unidades fiscais, para as grandes propriedades, né? Nós estamos falando de gente que tem mais de 1.500 hectares, mas para aquele pequeno, abaixo disso, vai facilitar para ele, porque ele vai poder conseguir esse documento que ele nunca conseguia. Ele solicitava que mais 54 mil pedidos não saía, por diversos problemas, não tem gente, não tem tecnologia. Agora tem prazo. A partir da sanção do presidente Bolsonaro, ele vai ter 6 meses o órgão para dizer para você, para te dar esse documento. Se ele não te entregar, ele tem que justificar o porquê. Aí o órgão ganha mais 6 meses, mas no máximo, em 1 ano, você tem que estar com esses documentos que são necessários, você vai até o cartório. Isso traz segurança jurídica, as pessoas vão estar de fato e de direito na terra e vão poder adquirir empréstimos, gerar mais emprego, mais renda para o Brasil. É um problema da época do Império, que Deus quis e agradeço a população da gente poder estar neste momento fazendo essa justiça, essa correção histórica para esses brasileiros e brasileiras bravos, brasileiros e brasileiras corajosos que foram para a fronteira garantir o país que nós temos hoje. Doutor Leonardo, esse projeto de lei já passou pelo Senado, foi aprovado também pela Câmara, agora segue para a sanção da Presidência da República. Eu queria perguntar para o senhor qual a expectativa para essa sanção. A melhor possível, e já nos próximos 15 dias já queremos estar com o presidente Bolsonaro, junto com a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, nosso presidente Sérgio Souza, que colaborou muito aqui com a gente conseguir aprovar esse projeto em tempo recorde. Meu primeiro mandato, né? O deputado primeiro mandato, aprovar um projeto no primeiro ano e no segundo no Senado e para ascensão é recorde, mas isso é fruto de muitas pessoas nos ajudando, a Frente Parlamentar também, todos os parlamentares contribuindo com essa construção. Fico feliz por ser um morador de fronteira, né? De morar na fronteira do Brasil e poder contribuir com mais de 11 estados brasileiros que estão nessa situação, nessa pendência, nessa legislação. Então, é a melhor possível, a gente traz justiça histórica para esses brasileiros e brasileiras, e para mim é uma felicidade. No primeiro mandato, poder do primeiro ano já colocar um projeto de lei, já está indo a sanção no meu segundo ano, 2 anos e 4 meses. Então, a alegria é muito grande, tenho que agradecer aos mato-grossenses, principalmente, que eu sou do estado de Mato Grosso, que me confiaram esse mandato. Como o senhor disse, esse é um problema antigo que, pelo jeito, está perto aí de ser solucionado, né? Graças a Deus. É o problema do tempo do Império, do Imperador, né? A gente tem essas 1850, colocaram a 10 léguas, que era a faixa de fronteira, que dava 66 quilômetros, né? Depois ela mudou para 100, hoje é 150 há muito tempo. Temos a questão da segurança nacional, que é a faixa de fronteira, a gente não interfere nisso, mas essa justiça histórica para esses brasileiros e brasileiras que foram para a fronteira, como meus pais foram e eu também fui
para a gente fazer o Brasil grande, produtivo, produzindo. Então, é uma resposta que a Frente Parlamentar da Agropecuária faz justiça aos homens e mulheres do campo e a gente poder trazer segurança jurídica, então, é fantástico e, principalmente, corrigir um problema que é da época do Império e até hoje ainda estava aí, ó, perdurando e atrapalhando os homens e as mulheres do campo a produzir mais, a gerar mais emprego. Tá ótimo, eu conversei com o deputado doutor Leonardo, nós falamos sobre o projeto de lei 1792 de 2019. Doutor Leonardo, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos prestados aqui no Conexão Brasília de hoje. Eu que agradeço, Anderson, saúde a todos vocês, obrigado por essa oportunidade. Estamos à disposição para falar mais com todos os brasileiros, nossos homens e mulheres do campo. Um abraço, estamos à disposição. Conexão Brasília de hoje fica por aqui, a gente volta a se ver na semana que vem. Abraço e até lá.